Olá, tudo bem? Eu sou Lucas Bertolucci. Hoje nós vamos falar sobre substrato. Qual o tipo de substrato ideal para a rosa do deserto? Segue a vinheta e vamos ao vídeo. Vamos ao substrato que eu uso. Eu faço uma mistura de areia com carvão moído e de um substrato chamado Carolina Soy, que é um substrato muito bacana. Algumas pessoas utilizam o substrato próprio para a rosa do deserto. Mas aí o que é que acontece? Esse substrato ele é rico em nutrientes. E porque ele ser rico em nutrientes, ele atrai fungos, bactérias, quando ele fica úmido por dentro. Então algumas pessoas acabam perdendo rosas do deserto por causa disso, por causa do substrato. É um substrato bom, mas tem que tomar muito cuidado, porque não pode deixar ele úmido. Por isso que eu falei no vídeo que qualquer coisa que você utilizar, qualquer vaso, ele tem que ser assim, ó, cheio de furos e altamente drenante, para poder a água você molhar e ela passar por aqui e sair imediatamente do vaso. Porque a rosa do deserto, ela não gosta de umidade. Se ela ficar com umidade por muito tempo, a rosa do deserto simplesmente tem a podridão. Então tem que tomar cuidado. Então como é que eu faço? Eu utilizo... Aqui a medida você vai dobrando para quanto vocês quiserem, tá? Eu utilizo 2 potes desse de areia grossa, só pode ser areia grossa, não pode ser areia nem fina, nem média, porque senão ela retém a água e fica úmida. A areia grossa deixa passar. Então são 2 partes de areia para uma parte de carvão moído. Tá vendo aqui? O carvão tem que estar bem assim, ó. Lembrando que é carvão virgem. Não pode utilizar resto de carvão de churrasco, pelo amor de Deus, viu? Que contém óleo, contém sal e vai acabar matando as plantas. Então, uma parte de carvão e uma parte desse substrato aqui, ó. Ou qualquer outro substrato que você tenha aí propício para a rosa do deserto. Carolina Soy. Eu gosto muito desse substrato, ele é excelente, inclusive, para mudinhas. Eu tenho até um vídeo falando das mudas que eu fiz. Então, uma parte desse substrato aqui. E aí você vem e mistura. Mistura bastante. E o substrato fica assim, tá? Excelente, totalmente drenante e bom para suas plantas. O carvão, ele é excelente para estar no substrato, porque o carvão ele é antibactericida e antifungicida. Então ajuda a combater fungos e aquelas pragas que ficam em raiz. Ele é muito bom. Então eu aconselho ter. Eu utilizo tanto o carvão aqui, como na hora que eu vou plantar, eu coloco o carvão de maiores por baixo, para poder servir como uma parte drenante, para não passar areia pelos aqueles furinhos que tem no caqueiro, né, nos vasos. Então fica aqui a dica para você. Esse é o tipo de substrato que eu utilizo e que eu gosto de utilizar. Um abraço.